Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo de 1 a 9, está escrito assim: que desgraça minha, eu sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há nenhum justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com um laço, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acreditem nos seus amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cuidado com o que você diz, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a sua mãe, a nora se rebela contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, eu ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, eu suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, e eu contemplarei a sua justiça. Diga amém. Diga assim: Deus, fala comigo pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem hoje é: você precisa se fortalecer na fé. Você precisa se fortalecer na fé. O texto de Miqueias descreve uma época em que o povo estava vivendo num país de uma grande corrupção. O texto revela que o povo estava vivendo num nível da sociedade tão corrupto que chegou a atingir todas as pessoas, todas as camadas da sociedade. Havia ali uma crise política, porque o texto bíblico diz que os que estavam no poder, eles eram corruptos e eles estavam comprometidos com tudo o que você possa imaginar de ruim. Os fundamentos da moral haviam sido destruídos, haviam sido arrancados da sociedade. Havia uma revolta, havia uma indignação por todo lado entre o povo de Israel por causa dos líderes corruptos que governavam a nação, governavam Samaria. Então havia ali uma grande revolta. As autoridades, elas venderam a justiça, elas venderam a justiça sem nenhuma vergonha, escancaradamente. Então eles compravam, eles aceitavam o suborno, eles praticavam o suborno abertamente. Então isso era muito visível, conforme diz a profecia de Miqueias. O príncipe, diz a Bíblia, ele pedia recompensa. O juiz aceitava o suborno. Os nobres falavam dos seus desejos de maldade, de carnalidade, de promiscuidade. Então era um tempo em que lá no mais alto escalão do país havia muita sujeira, muita imoralidade, muita coisa ruim acontecendo. Eram pessoas muito más. Mas também tinha ali uma crise religiosa.
o profeta Miqueias aponta uma crise religiosa. Então ele diz que aqueles que professavam a fé, aqueles que eram os mais piedosos, eles estavam saindo do país, porque estava tendo uma crise religiosa, e eles estavam indo embora. E os que permaneceram, eles infectavam as pessoas que tocavam, quem eles tocavam, eles feriam as pessoas. O texto bíblico chega até a dizer que o melhor deles era como um espinheiro, era como uma árvore de espinhos, tocava nas pessoas e feria as pessoas, machucava as pessoas. Diz o texto bíblico que os mais retos, eles eram levados aos pecados do dia. Por exemplo, se naquele dia os meios de comunicação favoreciam um tipo de pecado, jogavam um tipo de anúncio, um tipo de coisas para as pessoas, era aquele pecado que as pessoas iriam cair neles. Por exemplo, se eles fizessem uma divulgação da pornografia, alguém ia cair na pornografia. Se eles fizessem uma divulgação da bebida, as pessoas iam beber. Se eles fizessem uma divulgação da prostituição, as pessoas iriam prostituir. Então eles estavam praticando os pecados do dia, os pecados da hora, aquilo que era estampado nos jornais, nos diários daquele tempo. Então eles praticavam isso. Então eles também viviam sempre rodeados de más companhias, eram sempre pessoas ruins que estavam à sua volta. Então a fé já não era encontrada mais em lugar nenhum, porque as pessoas estavam distantes de Deus, as pessoas estavam separadas de Deus, estavam fazendo tudo de errado, estavam se associando a outros credos religiosos. É como se você colocasse aqui dentro desse santuário, nesses lugares que nós temos aqui, pessoas de vários credos religiosos, e cada uma dessas pessoas querendo fazer as coisas aqui do seu jeito, ao seu modo, contrário às orientações e aos princípios do Deus de Israel. Então, e havia essa profecia de Miqueias, está trazendo para a gente uma orientação de que havia um sincretismo religioso e uma idolatria que graçava a nação toda daquela época. Então ele vem combater isso, mas também havia ali uma crise social. A Bíblia diz, esse texto chega a dizer que os amigos, as pessoas que eram mais próximas, não eram pessoas confiáveis, não eram pessoas de relacionamento, não eram as pessoas que você poderia contar as suas experiências, que você poderia falar da sua vida, que você poderia abrir o seu coração. Ele diz que ali os vizinhos eram os vizinhos mais difíceis, eles não conseguiam ter relacionamento com os vizinhos, porque eles eram pessoas difíceis. Ali o texto bíblico diz que as famílias estavam brigando muito, porque o marido não estava se entendendo com as suas esposas, as esposas não estavam se entendendo com seus maridos, havia muita confusão dentro de casa. O marido falava A, a mulher entendia B, o marido falava D, a mulher entendia C. Então havia um erro, um problema de comunicação na família, e a Bíblia chega a dizer que a filha se levantava contra a mãe, e o filho chamava o pai de tolo, a nora se levantava contra a sogra. Então era uma confusão na família, a família não estava bem, ninguém se ajudava em casa, tudo estava muito ruim. Então essa é também a realidade dos dias que nós vivemos. Você viu há poucos dias uma adolescente matando o pai, a mãe, o irmão. Você viu outra pessoa também matando o pai, a mãe. Você vê tanta destruição dentro da família, e as pessoas não falam nada. Elas não falam nada, porque elas sabem que esse é o estilo de vida dessa sociedade podre, ruim, na qual estamos inseridos, essa sociedade que está em trevas. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 8, de 1 a 9, o seguinte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos terríveis. Os homens serão egoístas, os homens serão avarentos, os homens serão presunçosos, os homens serão arrogantes, os homens serão blasfemos, os homens serão desobedientes a pais,
os homens serão ingratos, os homens serão ímpios, os homens serão sem amor pela família, os homens serão irreconciliáveis. Nos últimos dias os homens serão caluniadores, os homens serão sem domínio próprio, os homens serão cruéis, os homens serão inimigos do bem, os homens serão traidores, os homens serão precipitados, os homens serão soberbos, os homens serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, os homens terão a aparência de piedade, mas eles negarão o seu poder. Afaste-se também destes, são estes que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, eles são reprovados na fé. Eles não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Esses versículos aqui descrevem o tempo que estamos vivendo agora. Você tem visto as notícias, você tem acompanhado as mídias sociais, você tem visto a imprensa escrita e falada, você tem observado nos streams, nos filmes, nas séries que você tem visto, você está vendo que todos estão na contramão de Deus, fazendo exatamente o contrário a Deus, e tudo começa lá em cima, tudo começa lá em cima, no governo, depois vem para a sociedade, e depois vem para a família, e aí atinge a igreja. Então o objetivo deles é destruir tudo em relação à fé. Você pode observar que quem tem dinheiro o suficiente, ou conhece pessoas certas, nos lugares certos, parecem se livrar de qualquer coisa que tenham feito de errado. Enquanto que pessoas inocentes sofrem as mais duras penas. Percebem isso? Observem isso que está acontecendo nos dias de hoje. E aí nós nos perguntamos a nós mesmos: onde está a justiça? Onde está a justiça para ser encontrada? Onde é que está a justiça? E aí você pode ter certeza de uma coisa. Você pode ter certeza de uma coisa, que as ações e as vidas desses homens estão sendo vistas pelo próprio Deus. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. E vai chegar o dia da justiça de Deus. Vai chegar o dia da visitação de Deus. Quando Miqueias, o profeta, viu que ele não conseguia encontrar ajuda lá de cima, quando ele viu que ele não conseguia encontrar ajuda política, quando ele viu que ele não conseguia encontrar ajuda na sociedade, quando ele viu que ele não podia encontrar apoio na vizinhança, quando ele viu que ele não podia ter um suporte da família, quando ele viu que até a família se tornara inimiga dele, ele disse: eu vou buscar a Deus, eu quero saber de Deus, eu quero é Deus, eu vou correndo para Deus, eu vou fortalecer a minha fé em Deus, eu vou voltar a minha fé para Deus, porque eu sei que só Deus na minha vida. Diante de um quadro caótico, as coisas tão complicadas e difíceis, só Deus na minha vida, só Deus na sua vida. Então eu queria falar para você aqui nesta noite 4 princípios que podem fortalecer a sua fé. Primeiro, olhe para Deus. Olhe para Deus. Em Miqueias capítulo 7, versículo 7 está escrito: mas quanto a mim,
eu ficarei atento ao Senhor, eu olharei para o Senhor. Miqueias disse, eu olharei para o Senhor. Diga assim, eu olharei para o Senhor. Então ele olhou para Deus, ele sabia que ele tinha que olhar para Deus. Diante de um quadro caótico, ele tinha que focar em Deus. Ele tinha que tirar os seus olhos de tudo que ele estava vendo de errado, de ruim, de promíscuo, de coisas que não faziam bem para ele. E tinha que voltar o seu olhar para Deus. Ele disse, eu olharei para Deus, eu vou olhar para o Senhor. Então eu quero dizer para você nesta noite que você tem que olhar para Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem uma palavra para você. Você tem que olhar para Deus, sabe por quê? Porque Deus tem promessas para você. Você tem que olhar para Deus, sabe por quê? Porque Deus tem palavras de encorajamento para você. Você tem que olhar para Deus, sabe por quê? Porque Deus tem motivação para o seu coração, para você manter a sua fé ativa, a sua fé em Deus, a sua fé em Deus, você manter a sua fé nele, você precisa olhar para Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 32:10, que o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. No Salmo 125, versículo 1, a Bíblia diz, aqueles que confiam no Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. A Bíblia diz no Salmo 28, versículo 8, o Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. No Salmo 91, versículo 10 está escrito, nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à sua tenda. Praga nenhuma chegará à sua tenda, e mal nenhum te sucederá. Então se você estiver olhando para Deus, mal nenhum vai suceder na sua vida, vai acontecer na sua vida. Se você estiver olhando para Deus, você pode ter certeza, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque está escrito que contra Israel não vale encantamento, e que toda arma forjada contra a sua vida não prosperará, porque você está olhando para Deus. Então quando você está focado em Deus, focada em Deus, Deus está focado em você. Quem está entendendo? Deus está focado em você, você está olhando para Deus, Deus está te vendo, Deus está vendo o seu pensamento, Deus está vendo as suas palavras, e Deus está vendo as suas atitudes. E no Salmo 121, versículo 1, a Bíblia diz, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Então quando você está olhando para Deus, quando você está olhando para os montes, aonde Deus espera que você esteja olhando e focado, pode ter certeza, virá para você todo o socorro que você precisa. Então diante de um quadro caótico, você precisa olhar para Deus. Olhe para Deus. O profeta disse, eu olharei para o Senhor. Eu olharei para o Senhor. Ele está dizendo assim, gente, eu vou tirar os meus olhos desse negócio da política, eu vou tirar os meus olhos dessa sociedade podre, imunda, suja, imoral, promíscua. Eu vou tirar os meus olhos dessas famílias que estão destruídas. Eu vou tirar os meus olhos dessas informações inadequadas. Eu vou colocar os meus olhos no Senhor. Eu olharei para o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Em outras palavras, Deus tem que ser o seu foco principal. Você tem que olhar para Deus, e olhar para Deus, olhar para Deus, olhar para Deus. Deus tem uma palavra para você. Em segundo lugar, ele disse, você precisa esperar em Deus. Para se fortalecer em Deus, espere em Deus. Ele disse assim, o profeta Miqueias, no versículo 7, quanto a mim, eu ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador. Ele disse, eu vou esperar no Deus da minha salvação. Eu vou esperar no Deus da minha salvação. Então a esperança dele não estava mais nos homens. A esperança dele agora estava no Deus da sua salvação. Miqueias disse assim, eu vou esperar no Deus da minha salvação. Sabe por quê, gente? O tempo de Deus
é o melhor tempo para a gente. O melhor tempo para a sua vida é o tempo de Deus. É o que Deus vai te dar, no tempo de Deus. Então vale a pena você esperar em Deus. Sabe, quando você coloca a sua esperança em Deus, o que você espera acontece. O que você espera acontece. Então a sua expectativa precisa estar em Deus. A Bíblia deixa a gente muito tranquilo, porque quando nós esperamos em Deus, a gente sabe que Deus não vai nos decepcionar. A gente sabe que Deus não vai falhar. A gente sabe que Deus não vai errar com a gente. Quando nós esperamos em Deus, Deus é fiel para cumprir com a gente. E os que esperam no Senhor, todos os dias, eles vão renovando as suas forças no Senhor. Por isso é que é bom você esperar no Senhor. Sabe, teve um profeta na Bíblia, um rei na Bíblia, o nome dele é Josafá. E Josafá estava, de repente ele recebeu uma notícia, ele estava lá no seu palácio e de repente ele recebeu uma notícia: olha, estão vindo 3 exércitos inimigos para lutar contra Israel e para destruir Israel. E ele não sabia o que fazer, porque ele não tinha tempo hábil para planejar e para colocar o seu material, o seu povo, o seu exército em condições, não tinha tempo hábil para ele poder preparar o seu material bélico. Então o que Josafá fez? Josafá convocou todo mundo, falou: gente, vamos fazer uma reunião, vamos ter um tempo para a gente poder orar, e vamos orar e vamos jejuar, e vamos falar para o Deus de Israel que Ele é o nosso Deus. E aí eles fizeram a reunião de oração, e eles estavam lá adorando a Deus, louvando e orando, louvando e orando, louvando e orando. E no meio da reunião, Deus levantou um profeta, e Jezreel levantou e disse em nome de Deus, ele falou: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Está lá em 2 Crônicas 20, versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Vocês não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Em outras palavras, Deus estava dizendo para eles: olha, vocês esperem em mim, acredite, esperem em mim, eu vou fazer, eu vou vencer para vocês, eu vou ajudar vocês nessa batalha que vocês estão enfrentando. A Bíblia diz em Provérbios: espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Espere em Deus. Espere em Deus. O profeta Abacuque disse: eu vou esperar no Senhor, o Deus da minha salvação. Em terceiro lugar, para fortalecer a sua fé em Deus, você precisa acreditar em Deus. Acredite em Deus. Em Miqueias, no capítulo 7, versículo 7, ele diz: pois o meu Deus me ouvirá. Pois o meu Deus me ouvirá. Então Miqueias estava muito convicto de que Deus iria ouvi-lo. E quando ele fala assim: eu vou colocar a minha esperança em Deus e o meu Deus me ouvirá, eu vou olhar para Deus, eu vou colocar a minha esperança em Deus e Deus vai me ouvir. Ele está apontando para a oração. Ele está dizendo assim: eu vou orar e Deus vai me ouvir. Eu vou orar e Deus vai me ouvir. Eu vou orar e Deus vai me ouvir. Então eu vim aqui dizer para você nesta noite: Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Então tem gente aqui hoje que vai dizer com convicção: Deus vai me ouvir. Ele vai te ouvir. Talvez você que estava dizendo assim: está difícil demais, eu não vou conseguir. Você vai sair daqui dizendo assim: olha, eu vou conseguir, porque Deus vai me ouvir. Eu vou orar e Deus vai me ouvir.
Talvez você entrou aqui pensando assim: os meus recursos acabaram, não está dando mais para mim. Você vai sair daqui dizendo hoje: olha, eu estou cheio de fé, e os recursos vão aparecer, porque eu vou orar, e Deus vai me ouvir, então você vai sair daqui diferente. Talvez você chegou aqui dizendo assim: estão tirando a minha paz lá no trabalho, estão tirando a minha paz lá na faculdade, estão tirando a minha paz lá na minha vizinhança, lá no condomínio onde eu moro, estão tirando a minha paz até lá na igreja. Você vai sair daqui dizendo assim: olha, eu vejo agora que eu tenho paz, porque eu estou orando, Deus me ouviu, Deus vai me ouvir, eu estou em oração, Deus vai me ouvir, e a paz vai reinar no meu coração, vai reinar na minha família, vai reinar a paz, porque Deus vai me ouvir. Deus vai me ouvir, o meu Deus me ouvirá. Talvez você chegou aqui pensando assim: pastor, o senhor não sabe, as portas estão fechadas para mim, e eu não consigo nada. Mas hoje você vai sair daqui dizendo assim: olha, as portas vão se abrir, porque o meu Deus me ouvirá. Eu vou orar, eu vou pedir a Deus, e o meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá, o meu Deus me ouvirá. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, as bênçãos ainda não chegaram, mas você vai sair daqui dizendo: a minha bênção vai chegar, porque eu vou orar e o meu Deus vai me ouvir. Eu vou orar e o meu Deus vai me ouvir. Então eu vim aqui dizer para você nesta noite que vale a pena esperar pela ação sobrenatural de Deus. Deus está pronto para te ouvir, Deus está pronto para te atender, Deus está pronto para solucionar tudo aquilo que você precisa. Talvez você entrou aqui e você acha que a sua fé é fraca. Então eu quero dizer para você nesta noite: você vai começar a orar, e a sua fé vai se fortalecer, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. Porque quando você diz que você é fraco, ou que você é fraca, é aí que você é forte, porque o Deus que você serve é um Deus forte. O Senhor é a sua fortaleza, o Senhor é a sua fortaleza, o Deus que você serve é um Deus forte. Então você entenda uma coisa: a sua fé está sendo fortalecida em Deus. Em Deus. Talvez você entrou aqui e você está dizendo assim: pastor, as necessidades são grandes demais. Eu queria dizer para você nesta noite: você vai orar e Deus vai te ouvir, porque Deus continua sendo o Deus que supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Seja ela ou sejam elas quais forem, Deus está pronto para suprir as nossas necessidades. Talvez você entrou aqui nesta noite e você se sente sozinho ou sozinha. Sabe, eu queria dizer para você nesta noite: o Senhor teu Deus é contigo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Ele disse: eu não te deixarei e eu não te abandonarei. Ele disse: por isso não temas, porque eu estou contigo, eu te fortalecerei, eu te ajudarei com a minha mão direita vitoriosa. Você é meu filho, você é minha filha, então você não está sozinho. Você podia aplaudir ao Senhor por isso. Você não está sozinho, não. Talvez você diga assim: pastor, as coisas estão tão difíceis, o mundo é cruel, está tudo muito difícil. Mas você vai orar e Deus vai ouvir o seu clamor. Talvez você diga assim: pastor, parece que não vai dar, parece que é impossível. Eu queria dizer para você: você vai orar, Deus vai ouvir o seu clamor, e o Deus do impossível vai fazer acontecer para você. Vai fazer acontecer para você. Não há impossibilidades para Deus. Tudo é possível para Deus. E se você crê em Deus, se você é um filho, você é uma filha de Deus, você pode acreditar. Tudo é possível àquele que acredita. Tudo é possível ao que acredita. Talvez você está precisando tomar uma decisão essa semana. E aí você não sabe. Você está precisando tomar uma decisão nessa semana. Você não sabe o que fazer. Eu tenho uma receita para você. Você vai orar e o seu Deus vai te ouvir. E você pode tomar a decisão que vai dar certo, porque Deus é contigo. O Senhor
o Senhor vai te abençoar. Talvez você entrou aqui hoje que você precisa, sabe o que é? É de um milagre. Você precisa de uma ação sobrenatural de Deus em você. Um toque de Deus no seu físico. Um toque de Deus nas suas emoções. Você precisa de um milagre financeiro. Você precisa de um milagre, sabe, no seu casamento. Você precisa de um milagre na sua família. Sabe o que vai acontecer? Você vai orar. Você vai orar. E Deus vai te ouvir. O seu Deus te ouvirá. Ele te ouvirá. Ele te ouvirá. Ele vai ouvir o seu clamor. Em 2 Crônicas 7,14 está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Em Jeremias 33,3 ele disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Então Deus está pronto para te ouvir. O Senhor teu Deus te ouvirá. Deus te ouvirá. Deus te ouvirá. Deus te ouvirá. Está difícil, clama a Deus, Deus te ouvirá. E em último lugar, a banda pode subir. Levante-se para Deus. Sabe, gente, talvez você entrou aqui hoje e você não sabe. E você sente que a sua fé está enfraquecida. E Deus está falando para você: levante-se para Deus. O texto bíblico diz no versículo de número 8. Miqueias disse assim: tem uma inimiga, sabe? Ele disse que as trevas eram sua maior inimiga. Ele disse que tudo que estava lá fora eram seus inimigos. E aí no versículo de número 8 está escrito: embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. No versículo 9 ele diz: ele me fará sair para a luz. Então Miqueias disse: quando eu cair, eu me levantarei. Em 2 Coríntios 4, 8, 9 está escrito: de todos os lados nós somos pressionados para cair. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos com tudo que a gente está vendo, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, desde lá do primeiro escalão. Somos perseguidos, mas não abandonados. Nós somos abatidos, levamos pancadas de todo lado, mas nós não somos destruídos. Então Miqueias começou a louvar a Deus, sabe? Ele começou a louvar a Deus, e aí a sua fé se fortaleceu. Miqueias falou para os ouvidos dos demônios. Ele disse: trevas, vocês são minha maior inimiga. Vocês são demônios. Vocês são minha maior inimiga. Então ele disse: escuridão, você precisa saber que há uma luz em mim. Há uma luz em mim. Há uma luz em mim. Miqueias disse nos ouvidos do diabo: escuridão, tem uma luz na minha vida. Hoje eu vim aqui dizer para você que tem uma luz de Deus dentro de você. Tem uma luz na sua vida. Sabe, as trevas aí fora, tudo que você vê está tentando sufocar você, obstruir você. Deus tem uma luz para você. Então eu vim aqui dizer para você nesta noite que a escuridão da tristeza na sua vida tem que sair, porque é uma luz dentro de você. Tem uma luz dentro de você.
Então você precisa entender que a escuridão da depressão tem que sair da tua vida, porque tem uma luz dentro de você. A escuridão do pecado tem que sair da tua vida, porque tem uma luz dentro de você. A escuridão da bebida tem que sair da tua vida, porque tem uma luz dentro de você. A escuridão das substâncias que são consumidas precisa sair da tua vida, porque tem uma luz dentro de você. A escuridão da dúvida tem que sair da tua vida, porque tem uma luz dentro de você. A escuridão do medo tem que sair da tua vida, porque tem uma luz dentro de você. A escuridão da infidelidade, da traição, da prostituição, do adultério, da pornografia tem que sair da tua vida, porque tem uma luz dentro de você, tem uma luz dentro da sua vida. A escuridão da mentira tem que sair da tua vida, porque tem uma luz dentro de você, e esta luz projeta a verdade dentro de você. Deus é a luz eterna para a sua vida. Você podia aplaudir o Senhor por isso? Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Não andará nas trevas. Trevas não foram feitas para você. Você tem a luz de Deus dentro de você. Miqueias, ele viu que ele não podia confiar no governo, ele não podia confiar na sociedade, ele não podia confiar nos amigos, ele não podia confiar nos vizinhos, ele não podia confiar sequer na família que estava dividida. Ele decidiu confiar em Deus. Ele falou: você quer saber de uma coisa? Eu vou olhar para Deus. Eu vou correndo para Deus. Eu vou buscar a Deus. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Eu vou olhar para Deus. Eu vou esperar em Deus. Eu vou acreditar que Deus vai fazer. E eu vou me levantar no meio dessa escuridão toda aí, no meio dessas trevas todas aí, e eu vou dizer para todo mundo: tem uma luz aqui dentro. 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 Eu quero dizer para você: tem uma luz aí dentro. Tem uma luz aí dentro. Tem uma luz aí dentro de você. Não deixe essa luz apagar. Tem uma luz aí dentro. Tem uma luz aí dentro. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos orar. Deixe essa luz brilhar na sua vida. Deixe essa luz brilhar na tua vida. Você precisa entender uma coisa: sua vida precisa estar fortalecida. Sua fé tem que estar fortalecida. Você não vai andar com uma fé trôpega, cambaleando, desistindo, desanimando. Não! A sua fé está estabelecida em Deus, que colocou a fé dentro de você. Então, como o profeta Miqueias, nós vamos olhar para Deus. Nós vamos esperar sempre em Deus. Nós vamos confiar toda hora em Deus. E nós vamos sempre nos levantar e dizer: a luz de Deus está aqui. Ela brilha em mim. Ela brilha em mim. Ela brilha em mim. Ela brilha em mim. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque esta é uma noite especial. A luz de Jesus brilha dentro de nós. E nós estamos aqui, Pai, porque o Senhor ativa a nossa fé. E, ó Deus, eu oro para que cada pessoa que nesta noite está sendo ativada na fé, eu oro para que elas tenham uma fé criativa. Eu oro para que elas tenham uma fé objetiva. Eu oro para que elas tenham uma fé inabalável. Eu oro para que elas continuem firmes e que nada, absolutamente nada, jogue essas pessoas de novo na lama, na sujeira e na escuridão. Deus, eu oro
para que nós possamos tirar os nossos olhos daqueles que não podem nos ajudar, colocarmos os nossos olhos somente em Deus, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos a menção do nome do Senhor, o nosso Deus. O Senhor será sempre o nosso foco. O Senhor será sempre o primeiro na nossa vida. E é por isso, Deus, que nesta noite nós tomamos posse da Tua palavra. Nós nos fortaleceremos no Senhor e na força do Seu poder, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor?